Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal, ele trata de alguns julgamentos que são vitais, e que não digo que para o país, no sentido de parar o país, mas para o país são muito importantes. E ele está agora com um desses julgamentos vitais, que vão definir, não digo o destino do agronegócio, mas a possibilidade de você comprar uma terra e saber que ela é sua, né? O conceito de propriedade privada. E a gente precisa no Brasil de segurança realmente contra os bandidos, segurança jurídica, segurança institucional, segurança hídrica, segurança energética, né? E no campo também a gente precisa de segurança na propriedade privada. Não dá para você comprar alguma coisa olhando todos os documentos que a legislação ordena e daí surge alguém dizendo, mas isso aqui é terra indígena. Tem que estabelecer qual critério. Existe um critério que foi estabelecido pela Constituição, usado na demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que é o tal do marco temporal. Vale a terra que o índio ocupa na data da promulgação, mas aí se questionou esse conceito. Pronto, aí uma propriedade rural pode ser sua, pode não ser mais, e pessoas que estão plantando há 60 anos, 100 anos, podem perder suas terras. Tem cabimento isso? Colocar de um lado o direito dos indígenas e do outro o direito dos agricultores, como se os dois tivessem que combater, porque a Constituição não dirimiu essa dúvida, só que ela dirimiu. Tem gente criando confusão em cima disso. Queria te ouvir sobre a importância dessa decisão de hoje, o que pode acontecer e os desdobramentos, até porque esse assunto também está sendo discutido no Congresso Nacional, não é mesmo, Aidar? Eneg, salve Eneg, Débora, um salve para os ouvintes. E o Eneg, o julgamento começa hoje, mas esse julgamento certamente não termina nem hoje, nem essa semana, porque é uma lista de diversas pessoas interessadas nessa discussão, porque a discussão é sobre determinada terra indígena, mas pode, como você disse, criar precedente para o Brasil todo. Então esse julgamento começa, mas dificilmente termina. Agora, Eneg, tem uma questão que salta aos olhos nessa discussão do marco temporal, que você já abordou ela aí na sua introdução, que é a discussão sobre segurança jurídica. A gente vive uma insegurança jurídica muito grande no Brasil. Decisões tomadas pelo Supremo, que ao menos em tese, deveriam servir de guia, deveriam servir de orientação para todo o ordenamento jurídico, elas são modificadas num espaço muito curto de tempo. Isso, em relação, serve para essa discussão de terras indígenas, mas serve para diversas outras discussões que vira e mexe a gente tem por aqui. A gente lembra, você citou aí, demarcação da reserva indígena da Raposa Serra do Sol, em Roraima. O Supremo confirmou, lá em 2009, a demarcação, a homologação contínua das terras. A demarcação de uma homologação das terras de forma contínua. Havia uma disputa ali, só para rememorar muito rápido, Eneg, entre produtores de arroz e povos indígenas desde a década de 1970. Em 98, o governo FHC fez essa demarcação contínua das terras por meio de uma portaria do Ministério da Justiça. Daí, em 2004 ou 2005, o governo Lula homologou a demarcação feita no governo Fernando Henrique Cardoso por meio de um decreto. O governador de Roraima recorreu à justiça e essa questão foi lá chegar no Supremo. E o Supremo, em 2009, reconheceu o direito dos povos indígenas àquela terra e mandou os produtores de arroz saírem de lá. Ou seja, a decisão foi em benefício dos índios. Há alguns cálculos que dizem que aquela decisão beneficiou 20 mil indígenas de diversas etnias. Pois bem, só que o STF fez mais do que isso. Ele não só reconheceu aquela demarcação contínua das terras em Roraima, como ele estabeleceu, Eneg, com base no voto do ministro Menezes Direito, que morreu pouco tempo depois, o STF criou praticamente um código de demarcação de terras indígenas. Eu cobri o julgamento em 2009 lá no Supremo, e eu lembro que foram fixadas 19 o que os ministros chamaram de salvaguardas institucionais, que deveriam valer para todos os processos de demarcação de terras indígenas dali em diante. Entre as salvaguardas estava justamente a definição que só são terras indígenas as ocupadas por índio na data da promulgação da Constituição. E outras coisas.
a proibição de expansão de demarcações, a determinação de que os direitos que existem, sim, têm que ser reconhecidos dos povos indígenas, não se sobrepõem a algumas questões de segurança nacional, ou seja, garantia-se o trânsito nas áreas de reserva indígena. Então, Eneg, tudo isso que eu disse para dizer o seguinte, essa questão do marco temporal já foi enfrentada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2017, o presidente aprovou um parecer da Advocacia Geral da União que determinava que as demarcações de terras feitas pelo Executivo, dali em diante, deveriam obedecer a essas diretrizes. Esse parecer foi publicado no Diário Oficial e tem força equivalente à força de lei, Eneg. Outros casos que já chegaram ao Supremo, esse debate também já foi enfrentado. Em pelo menos 2 casos, o Supremo reforçou essas diretrizes que foram fixadas lá em 2009. Mas, e aí o Eneg sempre tem aquele grande mais, e aí eu entro de novo nesse ponto da insegurança jurídica, em outubro de 2013, o próprio Supremo Tribunal Federal, em embargos de declaração, foram juizados por partes desse julgamento do caso Raposa Serra do Sol. O Supremo disse que aquela decisão valia para o caso Raposa Serra do Sol e não para os outros. Só que mesmo depois disso, o Supremo já usou esse precedente para fazer julgamento em outros. Então, assim, Eneg, o que isso revela, na verdade? Essa disfuncionalidade de todas e absolutamente todas as questões essenciais na vida do país tem que ser resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal e nem sempre o Supremo tem as condições de resolver esse tipo de conflito. Parece que existe um movimento, como esse julgamento é longo, não vai terminar logo, parece que existe um movimento para que essa questão do marco temporal seja retomada e melhor explicitada por meio de lei no Congresso Nacional. Talvez essa seja uma saída melhor do que, de novo, criar mais um precedente que, num curto espaço de tempo, pode vir a cair por terra ou não ser respeitado pelo próprio Federal. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, desculpa, que volta a conversar com a gente na sexta-feira. Valeu. Valeu, Eneg. Valeu, Débora. Um abração para os ouvintes. Obrigada, Aidar.